Tem uma passagem na Bíblia que é, sem dúvida, uma das mais estranhas e visualmente chocantes de todas. A profecia de Ezequiel, lá no capítulo 5. A gente vai mergulhar fundo nessa história, que tem espada afiada, cabelo raspado e uma mensagem... Bem, uma mensagem devastadora para a cidade de Jerusalém. Ok, vamos lá. A grande questão que guia essa nossa análise é a seguinte: por que Deus mandaria um profeta, que também era um sacerdote, pegar uma espada afiada e usar como se fosse uma navalha para raspar a própria cabeça e a barba? Parece muito bizarro, né? Mas cada detalhe aqui está carregado de um simbolismo profundo sobre julgamento e justiça. Para a gente entender o peso dessa profecia, primeiro a gente precisa sacar o quão radical e chocante era o ato em si. Não era só um corte de cabelo de jeito nenhum. Então, o ponto crucial é este. Ezequiel era um sacerdote. E segundo a lei, lá em Levítico, era totalmente proibido que ele raspasse a cabeça. O cabelo dele era um sinal da sua consagração a Deus. Fazer isso era basicamente um ato de profanação, que simbolizava a perda do seu status sagrado. E mais, raspar a cabeça era um sinal extremo de luto, de humilhação. E a ferramenta usada? Uma espada. Isso não foi por acaso, não. A espada era o símbolo do agente do juízo de Deus, o exército da Babilônia, que estava prestes a destruir Jerusalém. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. Depois de raspar o cabelo, Ezequiel recebe outra ordem: pegar uma balança e dividir o cabelo em 3 partes iguais. E é aqui que o simbolismo fica ainda mais profundo. O uso da balança aqui é chave. Ela era um símbolo claro da justiça, mostrando que o julgamento sobre Jerusalém não seria algo aleatório ou feito de qualquer jeito. Pelo contrário, seria uma justiça divina, medida com precisão, pesando as ações do povo de forma exata. O primeiro terço do cabelo foi queimado no meio de uma representação da cidade. Isso simbolizava o destino de 1/3 da população de Jerusalém. Eles morreriam dentro dos muros da cidade, consumidos pelo fogo da fome e da peste durante o terrível cerco babilônico. O segundo terço do cabelo foi golpeado com a espada ao redor da cidade. Este era o destino de outro terço dos habitantes. Eles iam cair pela violência, mortos pela espada dos invasores, enquanto a cidade era conquistada e saqueada. E o terço final, esse foi espalhado ao vento, uma imagem muito forte de dispersão, de exílio. Esse grupo seria levado cativo, espalhado por aí, entre as nações. Mas a profecia ainda adiciona um detalhe assustador. Deus desembainharia uma espada atrás deles, ou seja, mesmo no exílio, o julgamento continuaria a persegui-los. Bom, até agora a gente viu o que ia acontecer, mas a pergunta mais importante é por quê? Por que um julgamento tão completo, tão severo sobre a cidade escolhida por Deus? A próxima parte da profecia funciona quase como uma acusação num tribunal. A acusação divina começa com uma lembrança da posição única de Jerusalém. Deus a colocou no centro das nações, não só geograficamente, mas principalmente teologicamente. Ela deveria ser uma luz, um exemplo da aliança de Deus para todos os outros povos verem. E aqui está o X da questão. A rebelião de Jerusalém foi considerada pior do que a das nações pagãs ao redor. Mas por quê? Porque as nações pagãs, pelo menos, eram fiéis a seus próprios deuses. Jerusalém, no entanto, tinha recebido as leis de Deus, e mesmo assim se rebelou. A acusação é chocante. A cidade se tornou pior do que aqueles que nunca conheceram o verdadeiro Deus. Com a acusação estabelecida, a sentença é anunciada. E olha, os detalhes são absolutamente aterrorizantes, mostrando as consequências diretas de quebrar a aliança. Esta é talvez a previsão mais horrível de todas. E não é uma metáfora, não. É uma maldição que está lá na aliança, em livros como Levítico e Deuteronômio, para o caso de desobediência extrema. E, tragicamente, os registros históricos, incluindo o livro de Lamentações, confirmam que durante o cerco de Jerusalém, o canibalismo realmente aconteceu por causa da fome desesperadora. A profecia então lista as armas que Deus usaria nesse julgamento. A fome, descrita como flechas malignas, feras selvagens, que provavelmente é uma referência à brutalidade do exército da Babilônia, pragas e doenças que se espalhariam pela cidade sitiada e, claro, a espada. Todos esses eram castigos bem conhecidos, maldições da aliança que agora seriam liberadas com força total. Mas no meio de toda essa destruição e desespero, a profecia não termina em aniquilação total. Existe um pequeno, mas importantíssimo vislumbre de esperança. Lembra da ordem para Ezequiel pegar uns poucos fios de cabelo e prender na roupa dele? Isso é fundamental.
Esses poucos fios representam o remanescente, um pequeno grupo que sobreviveria ao julgamento. É importante notar que eles seriam salvos não por serem melhores que os outros, mas puramente pela graça de Deus, para garantir que suas promessas continuariam. Então, qual era o propósito final de um juízo tão severo? Primeiro, era um ato público para vindicar a honra de Deus diante das nações, mostrando que ele não tolera o pecado, mesmo no seu próprio povo. Segundo, serviu como um aviso terrível, tornando a queda de Jerusalém uma lição para o mundo. E, por fim, foi para o próprio Israel, para que, através dessa experiência amarga, eles finalmente entendessem a seriedade da palavra e do zelo do Senhor. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história da queda de Jerusalém, simbolizada pelo cabelo raspado de Ezequiel, é uma meditação poderosa sobre uma verdade universal. Ela nos força a perguntar qual é a relação entre grande privilégio e grande responsabilidade. Aquele a quem muito é dado, muito é exigido. É uma lição tão relevante hoje quanto era há mais de 2.500 anos. Obrigado por acompanhar esta análise.